Prontinho, pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem. É um prazer estar aqui com vocês. A gente está fazendo, para quem não sabe, essas sessões online todo domingo, das 10 às 11. Então, ela é voltada tanto para pessoas que queiram conhecer mais, quando queiram começar a experimentar os exercícios, as práticas, como para nossos amigos já de longa data que queiram praticar com a gente. Estou vendo vários rostos conhecidos, né? Pessoas novas também. Então, muito bem-vindos todos, bem-vindas todas. Estou eu e o Gebara hoje, nós vamos conduzir a sessão de hoje. Então, a ideia é que a gente tenha 1 hora de sessão, onde a gente vai mesclando práticas e conversas. Então, a gente vai ter um espaço também para falar de como foi o exercício, o que vocês experimentaram, e um tempo também para falar sobre Mindfulness, tirar dúvidas de quem está começando, quem está já praticando há um tempo. Então, para a gente começar, agradeço também ao pessoal que está nos seguindo no Facebook, a gente sempre transmite aqui pelo Zoom. O Zoom tem uma limitação até 100 pessoas, mas passando de 100, ou quem quiser seguir pelo Facebook, está ao vivo no Facebook também. E depois a gravação fica disponível para vocês. Quem não pode participar, ou quem participou e queira praticar novamente, ou seguir, ou olhar o vídeo, ele fica disponível no Facebook também. A gente pode começar com uma breve chegada, a gente chama de aterrissagem. As práticas de Mindfulness que a gente vai fazer aqui nessa sessão, elas são bastante simples, são curtas, um pouco mais curtas, pensando em quem está chegando também. Mas sempre a gente tem que lembrar do autocuidado, de não passar dos limites, de não se forçar nos exercícios, por mais breves que sejam. E quanto à postura, a gente sugere uma postura confortável, relaxada. Então, acho que a maioria de vocês está sentado aí na casa de vocês, ou no espaço de vocês, ou eventualmente deitado ou em pé, mas a ideia é a mesma, que a gente fique confortável. Então, se eu estou sentado, eu posso dar uma ajustada no corpo, né, em qualquer posição que eu tiver, e deixá-lo confortável. E quando a gente fizer as práticas um pouquinho mais longas, sempre a gente pode fazer algum ajuste no corpo também. A gente começa ajustando o corpo na posição que vocês escolheram. Pode ser, como eu falei, deitado, sentado, em pé. A gente sempre convida também para fechar os olhos. Em especial para quem está começando, facilita a observar o exercício, a entrar no exercício. E a gente pode começar a primeira parte desse exercício notando o corpo. Podemos notar os pontos de apoio, os pontos de contato. Alguma sensação que esteja presente, que nos chame a atenção ao longo do corpo. A ideia é apenas notar, observar, tomar consciência, a gente não precisa mudar nada. Podemos notar também se há algum sentimento, alguma emoção que esteja aflorando nesse momento. Também se há algum pensamento nos levando para outro lugar. Podemos notar tudo isso que está acontecendo nesse momento, na nossa experiência. Sem precisar forçar, apenas observando de maneira leve, de maneira consciente. Na segunda parte, a gente pode agora levar a atenção alguns instantes para a respiração. Notando a respiração da maneira que ela estiver, deixando que ela flua livremente. Observando talvez os movimentos da respiração, as sensações. Por algumas respirações.
partir da respiração, a gente pode voltar a observar o corpo por inteiro, notando novamente o corpo. Notando também o ambiente em que cada um de nós estamos. Talvez os sons, talvez a temperatura, a luminosidade. Interagindo também com o ambiente de forma consciente. E a gente vai abrindo os olhos no tempo de cada um. Legal, pessoal. Bom dia novamente para quem chegou depois. Um ótimo domingo a todos. Nós estamos, como eu estava falando no começo, vamos fazer algumas práticas, temos também alguns momentos de conversa. Essa foi só uma chegada. E eu vou passar então para o Gebara, para ele conduzir a nossa primeira prática um pouquinho mais longa, né? A gente vai fazer prática em torno de 10 minutos. Ele vai conduzir a primeira e depois a gente vai ter um tempinho para conversar. Vamos lá, Gebara. Vamos lá. Então, bom dia, pessoal. Hoje eu vou fazer uma proposta para vocês de uma prática que está no nosso protocolo, né? Que é a atenção plena no movimento, tá? Então, queria pedir, né, na medida do possível, a participação de vocês, porque aí a gente se sente bem próximo, conectado. Quem puder deixar a câmera ligada, né? A câmera ligada. Para a gente que está aqui conduzindo é mais legal, aí a gente não se sente sozinho e também a gente pode se ver, né? Isso ajuda a gente a se sentir junto na prática. O que, para mim, parece que dá mais força, né? Dá mais interação. A gente se cumprimentar e interagir nessa manhã. Então, eu vou preparar aqui a minha câmera e quem quiser e também puder acompanhar, a gente vai ficar em pé, tá? Se você quiser organizar, você fazer esse exercício. Deixa eu só arrumar. O mais importante é a minha, né? Para que vocês possam me ver por inteiro. Mas vendo um pedacinho de vocês já fica. Vocês me ouvem? Só me dá um ok se nessa distância. Vocês estão me vendo, né? Corta um pouquinho da minha cabeça, mas tudo bem. Deixa eu virar a minha luz aqui para cá. Então, qual é essa proposta? Como a gente tem várias formas de praticar, né, de treinar esse estado de presença, né, que a gente chama de mindfulness, o exercício com atenção plena é mais um local onde a gente pode pousar, né, a nossa atenção e cultivar esse estado de presença. Tudo bem? Então, a gente vai praticar dessa maneira. Então, num primeiro momento, eu peço só para você, em pé mesmo, fechar os seus olhos. E o convite é que você se perceba nessa posição, em pé. Lembrando que durante todo o exercício, o seu autocuidado, os seus limites são importantes para que você cuide disso agora. Qualquer movimento que você não possa fazer, por alguma restrição física, perceba o seu corpo, perceba você nessa posição, no local que te acolhe. Perceba-se nesse ambiente que te acolhe. Isso. E de posse dessa presença, eu convido você a abrir os seus olhos e nós vamos começar com um movimento simples, talvez, do pescoço. Então, nós vamos fazer um movimento circular com o pescoço, percebendo bem os músculos requisitados, as sensações do corpo, enquanto você faz esse simples movimento.
E se a sua mente fugir, dispersar, lembre-se, tudo bem. E assim que eu percebo a mente distante, eu posso resgatar a atenção e voltar para o meu exercício, que é um movimento com atenção plena. Isso. E agora você pode fazer para o outro lado, levando bastante atenção para os músculos requisitados, para o movimento, para as sensações. Apenas se abra para o sentir, para o perceber, para vivenciar esse momento. E se mais uma vez que o seu queixo chegar lá no seu peito, pare. Veja e sinta a sua nuca estendida. Então, você vai agora elevar o queixo lá para cima, estendendo a sua garganta. Chegou lá em cima, volta. Perceba agora esse movimento do queixo que vai ao encontro do peito e depois sobe em direção do teto. Sinta o alongamento, o relaxamento de alguns músculos, enquanto outros são requisitados. Preste atenção na sua respiração também. E se mais uma vez que seu queixo chegar lá no peito, pare e volte a sua cabeça na postura de equilíbrio normal. Perfeito. Sinta um pouco? Agora nós vamos fazer movimentos circulares com os ombros, tá bom? Você pode colocar os seus dedões nos ombros, que nós vamos fazer esse movimento de abrir, subir, jogar para frente. Girando os ombros, ok? Se você tiver alguma limitação e não puder colocar os dedões nos ombros, pode fazer sem os dedões, tá? Mas para a gente padronizar aqui, ó, vamos fazer esse movimento. Perceba o seu corpo, perceba as sensações, se conecte com o movimento, essa é a intenção. Às vezes, sensações novas. Às vezes, sensações conhecidas. Para o outro lado, perceba o movimento. Isso. E mais uma vez que o braço, os ombros subir, desce e solta as mãos. Aí. Balança um pouquinho. Agora, nós vamos fazer um movimento circular com os punhos. Você pode segurar os dedões e fazer este movimento. Isso. Só os punhos, ó. Isso, para um lado. Vai sentindo, perceba. Se a mente fugir, volte ao contato com o movimento. Para o outro lado. E agora solte os dedos, ó. Solte os dedos. Bem rápido. Rápido. Sente, percebe. Isso, e solta. Solta, balança um pouquinho. Agora vamos mexer os quadris. Com os pés na abertura, mais ou menos na linha do ombro, mantendo a sua cabeça paradinha, o máximo possível, o topo dela, tá? Nós vamos fazer movimento circular. Circula para um lado. Isso. O importante é que sua cabeça fique o máximo parado para não dar tontura, tá? E às vezes a gente tende, né, a fazer assim, e aí pode dar tontura. Tá? Se quiser flexionar um pouquinho o joelho, talvez o movimento fique mais solto, percebe? Sente esse movimento. Veja como é você se relacionando com ele, como é que você se abre
Como é que você sente e toca esse movimento? Isso, para o outro lado. Vai percebendo a sua experiência. A sua âncora, o seu ponto de atenção é o seu corpo, é o seu movimento. Se a mente fugir, volte para cá, percebendo a sua experiência. Isso. E mais uma vez que foi lá atrás, ó, pare, bote as mãos na cintura, volte ao equilíbrio do corpo. E vamos fazer movimentos laterais, ó, só lateral agora. De um lado, do outro. Isso. Procurando deixar a cabeça parada. É esse movimento, ó, de um lado para o outro. Tá vendo? De um lado para o outro. Isso. Soltando o seu quadril em movimento. Apenas isso. Ok? Pode parar. Agora nós vamos soltar e movimentar. Quando eu falo soltar, é movimentar. Tá? Movimentar os joelhos. Vou tirar minhas pantufas aqui. Então vamos lá. Agora você vai deixar os pés um pouquinho afastados, mais ou menos na altura dos seus ombros, perdão, na linha dos seus ombros. Você pode colocar as mãos nos joelhos e nós vamos fazer movimentos circulares, ó. Para fora. Perceba a sua experiência, como você se conecta com esse movimento. A sua âncora é o seu movimento, é o seu corpo, as suas sensações. É o local onde você pousa a atenção e observa. Com consciência, abertura. Isso. Agora, se possível, para o outro lado. Está girando para dentro? Gira para fora. Está girando para fora? Gira para dentro. Apenas troque o sentido. Veja que os pés movem um pouquinho também. Veja como o seu corpo se comporta para manter o equilíbrio, o seu abdômen. Veja os músculos requisitados para fazer esse simples movimento. Isso. Agora parou, juntou os pés, flexionou, estendeu. Flexionou, estendeu. Talvez veja como fica a temperatura do seu corpo, a sua respiração em contato com o movimento. Vai observando tudo. Tudo que incluir e vir à tona da sua consciência. Isso. Então, solta um pouco. Isso. E por último, o pé. Se precisar, apoia em algum lugar. Se não, observa um ponto fixo à sua frente. Eleva um pé, circula. Eu estou elevando um pouquinho mais para vocês poderem ver, tá? Mas não precisa ficar tão distante do chão. Para um lado. Para o outro. Abre e fecha o dedo. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Solta um pouquinho. E coloca no chão. Talvez perceba a diferença de um lado para o outro. Agora, o outro pé. Eleve, apoie se precisar. Circule para um lado. Circule para o outro. Abre e fecha o dedo. Abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Isso. E solta um pouquinho. Legal. E pode parar. Agora a gente vai fazer um movimento final para acordar o corpo. Vou pedir a presença de vocês, tá? Para eu não parecer uma pessoa estranha aqui sozinho. Vamos parecer todo mundo estranho. A gente vai chacoalhar o corpo. Se vocês se sentirem com vergonha, fecha os olhos que ninguém te vê, tá bom? Então vai lá. A gente vai começar com as mãos, balançando as mãos.
Isso, vai balançando. Aí esse balanço vai indo para os braços, ó. Indo para os braços. Vai indo para os braços. Chegando nos ombros, toma o seu tronco. Tomou o tronco, vai espalhando para todo o corpo. Deixa espalhar. Tenta sentir, se entregar para o movimento. Sem ter que entender, apenas sim. Balança o pescoço, solta o rosto, ó. Movimente os músculos do rosto, dos pés. Dando pulinho, vai balançando. Igual o bonecão do posto. Soltando, ó. Soltando, soltando. Balançando. Isso. Ok. Agora bem rápido, vai, força, solta. Vai, balança, balança. Quem parou, solta todo o ar. Inspira. Trava todos os músculos que você puder e no 3 vamos soltar um gostoso ar. Vai, 1, 2, 3 e... Não ouvi o ar de vocês aí. Vamos fazer mais uma vez? Vai lá, último, vai, solta. Balança, 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 balança. Força, 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 força. Parou, solta o ar. Inspira. Trava, 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 trava. E 1, 2, 3. Isso. Para aí. Agora refletem, talvez na sua respiração, nos seus batimentos cardíacos, na percepção da sua temperatura. Isso, se quiser respirar profundamente. Isso. Perceba-se habitando e ocupando o seu corpo como um todo. E de posse dessa presença, perceba-se também no ambiente que te acolhe. Sons, ruídos, luminosidade, temperatura. E cultivando essa qualidade de presença, quando você se sentir pronto, pronta, abrindo os seus olhos, voltando a se sentar. Legal, Marcelo? Nós abrimos agora para a partilha. Então, Isso. Quem quiser dividir, né? Há tempo para algumas pessoas, 1 ou 2 pessoas, dividirem o que foi essa experiência. Lembrando que a outra parte muito importante, né, dos nossos exercícios é a partilha, onde eu trago a clareza daquilo que eu vivi, né? Ou eu posso clarear aquilo que eu vivi. Então, eu queria convidar 1 ou 2 pessoas para dividir como é que foi. O que foi essa experiência? O que foi essa experiência do movimento com atenção plena? Aí, para você falar, só abrir o áudio. Pode falar, Marcelo, quer falar? Não, ia dar essa dica mesmo. Quem quiser, né, falar, pode abrir o áudio. Tem uma... Quando vocês clicam em participantes, tem uma mãozinha que dá para levantar, a gente consegue ver. Ou escrever aqui no chat, no bate-papo também. É outra opção. Posso falar, Marcelo? Fica à vontade. Ana Maria de Manaus. E foi muito rica para mim essa experiência. Eu percebi uma cadeia de músculos totalmente tensionados que eu não havia dado conta ainda. E realmente foi algo de trazer, sair da mente para o corpo. E eu percebia que eu não estava... Eu percebi assim, eu tomei... Vou dizer que o sentimento é de surpresa. Me surpreendi com o que eu percebi. Isso.
Então, você teve as sensações do corpo, né? De alguns músculos que talvez você não tinha percebido, que estavam requisitados ou tensos. E isso trouxe uma surpresa, quer dizer, nossa, eu não tinha percebido isso, né? Que bacana. E como é que você percebeu a surpresa? Veio algum pensamento, alguma emoção junto? Sim, na verdade veio a surpresa de eu não havia me dado conta, e já veio o julgamento, não estou cuidando de mim. Aquele, sabe, não estou me cuidando o suficiente porque eu não havia percebido que estava com uma tensão no pescoço, no quadril. Isso. Você identifica isso como um julgamento? Ou um cuidado, né? Eu identifiquei como uma falta de autocuidado, assim, de eu estar nesse ritmo que, apesar de estar em casa, eu estou num ritmo muito acelerado e eu não havia percebido algo em mim que provavelmente já está lá. Perfeito, que interessante. Obrigado por ter partilhado isso, Ana Maria. Que bacana, né, pessoal? Veja como um simples exercício pode trazer consciência de uma percepção do nosso corpo tão importante, né? Eu me cuidar, e às vezes com coisas simples, né? Legal, obrigado, viu, Ana Maria? Obrigado por ter dividido com a gente. Mais alguém, pessoal, quer dividir? Algo parecido, diferente, que queira contar, compartilhar conosco? Ana Maria de Manaus. É muito bacana essa ferramenta, né? Que dá para a gente se juntar no Brasil todo e até fora do Brasil, né? Oi, Luiz. Oi, pode falar. É Oi, a Fran. pode falar, quer falar? Porque ficou ruim aqui o áudio. Dá para ouvir? Tá dando sim, pode falar. Então, quando você começou no convite de girar o pescoço, eu percebi que na hora em que está bem contraído, a respiração, ou ela para, ou ela fica mais profunda. E aí, à medida que foi levantando a cabeça, eu também percebi isso. Na parte do ombro, né, girando o ombro, colocando os dedos, eu senti o osso, né, como nunca mais tinha sentido, porque eu senti o dedo. E aí é impressionante o quanto que você consegue sentir, né, o osso no seu corpo. E aí, soltando as mãos, a minha gata veio e me assusta, né, porque ela vem quando eu estou praticando, só que eu não fui muito reativa quando ela veio e chegou até mim. Então, eu consegui segurar o pensamento e continuar na prática. A parte do quadril também, quando gira, eu senti o esqueleto, né? Eu senti muito mais, com mais cuidado. E uma leve dor de barriga eu senti anteriormente, e durante outro exercício, voltando na questão do ombro, eu já não tinha mais a sensação da dor da barriga, eu senti alguma sensação estranha na região do estômago. E a questão do joelho girando, senti a articulação mexendo e barulhinho, mas não o som, senti com a mão as articulações. Foi interessante, nunca mais tinha sentido. E assim, até todos os pensamentos apontados, eu senti isso, mais centrada no corpo mesmo, movimentos. Legal, que bacana. E no final, muita energia nas mãos, nos pés e mais calor, o que é. Obrigada. Obrigado você, Fran. Percebe a riqueza de detalhes, né? Que bacana essa experiência da Fran, né? Então, tem mais, só que aí eu... Sim, isso já foi o suficiente para a gente ver o quanto, né, de percepção a gente pode ter, até de percepções, né? Por exemplo, sentir o osso, sentir as articulações, né? Parece bem mais profundo, né? Interessante isso, de sentir a respiração, muitas vezes, né? Em relação ao exercício, você também falou que ela mudou algumas vezes um pouco mais profundas, outras, né? Ou não estava tão profundo e depois passou a ficar mais profundo. Foi isso, né? Interessante isso. Como a gente trazendo o olhar, né? Até mesmo do momento que nós estamos conscientes, né? A mente ela vai fugindo, mas a gente percebe e volta. Vocês perceberam isso? Sim? Já ia na tela para ouvir aí vocês, né? Então é um exercício que dá bastante para a gente perceber. A mente vai, é assim que a gente se comunica.
E aí a gente volta. E quando a gente volta para as sensações, para o movimento, que é onde a gente pousa a nossa atenção, a gente consegue, às vezes, ver detalhes que não tinha visto antes, como a Ana falou também, né? Nossa, não percebi. Né? Ou percebendo ali a articulação, que pode me dar abertura para um autocuidado, para uma nova relação. Né? Que bacana. Legal sua gata passando aí também, né? Gatinha bonitinha. O rabo ficou bem assim. Acho que é isso, pessoal. Que interessante como que a gente, num movimento, né? Algo simples, a gente consegue perceber. Karen, quer falar? Quer? Marcelo, você vai me avisando aí o tempo. Karen, a gente não está te ouvindo. Eu tinha visto que meu microfone estava fechado, a Karen queria falar mesmo. Acho que ela já abriu. Eu acho que o seu microfone... Você tá o microfone não tá funcionando, a gente não te ouve. Não tá mudo, mas a gente não te ouve. Ou é o computador... Se quiser escrever, Karen, aí a gente olha aqui no bate-papo, no chat. O pessoal escreveu aqui, ó, vivemos um body scan dinâmico. É verdade, sensações âncoras, né? Parecidas das sensações, né? Só que um vem do movimento e o outro das sensações paradas. Né? O pessoal escreveu, acordei com dor no pescoço por esforços repetitivos no dia anterior e, acredite, melhorou muito. Que bom, né? Isso a gente identifica também, às vezes, a gente tem tensões desnecessárias, né? Só de trazer atenção para aquele espaço, né? Eu já naturalmente cuido daquilo, e aí, como subproduto, né? A gente acaba relaxando, porque não tem tensão, não tem necessidade de ficar aquela tensão ali. A gente chama isso de autorregulação, um outro potencial dessa prática. Né? Só de eu trazer atenção para aquele local, muitas vezes o que acontece é eu soltar algo que está desnecessariamente tenso. Bom, acho que é isso, Marcelo. Acho que sim, acho que enquanto a Karen está escrevendo, a gente, como nós tínhamos falado, aqui a Karen já conseguiu. Gosto das práticas de sentir no corpo, pois me ajuda a permanecer também no desagradável. Alguma dor ou desconforto sem tentar rechaçar. E levar isso para o meu dia a dia, é o que a gente chama de aceitação, né? Exatamente, a gente pode estar com a prática de mindfulness mais próximo do desagradável, mas dentro de uma outra perspectiva. Como o Gebara estava falando, né? Às vezes, frente ao desagradável, a dor, o desconforto, a tensão muscular, a gente quer fechar mais, né? Quer se livrar daquilo, mas acaba ficando mais tenso, por exemplo. E quando a gente olha para o desconforto, a gente vê que, assim como o conforto, ele vai passar, né? Então, tanto o conforto como o desconforto vão passar. E se a gente olha para eles de outra perspectiva, pode se aproximar disso de uma maneira mais leve, né? Com mais aceitação, como a Karen falou. A Dani também falando que gostou dos movimentos. Então, como a gente tinha falado, nós temos um espaço também para trocarmos ideias sobre mindfulness. Então, tem gente chegando, tem gente já praticando há um tempo, né? Tem aqui um grupo heterogêneo, mas se vocês quiserem colocar perguntas aí no chat, ou fazerem perguntas mesmo, né? Falarem, a gente está aberto a isso. Eu queria trazer, antes de abrir para vocês, né? Se vocês quiserem já ir fazendo as perguntas, ou levantando a mão aí virtualmente, mas pegar um aspecto que surgiu na fala de vocês, né? No que vocês trouxeram do exercício, que é a possibilidade de estar um pouquinho mais consciente. A Ana e a Karen e a Fran trouxeram isso. Então, eu gosto de falar que mindfulness não tem nada especial, né? Às vezes a gente vai praticar mindfulness ou outras formas de meditação e quer atingir um estado especial, um determinado estado. E não é essa a proposta, né? Não é essa a proposta de mindfulness. A proposta é que a gente seja apenas, né? Ou tudo isso, né? Um pouco mais consciente. Então, ao estarmos mais conscientes do conforto, do desconforto, das coisas agradáveis, do desagradável, da nossa reatividade, como a Fran colocou em relação ao gato, né, que tá nos acompanhando aqui também. Então, são essas pequenas coisas do dia a dia que fazem a diferença, porque se a gente tiver, né, se a gente pegar o que acontece no nosso dia a dia, são vários desses momentos de desatenção, de reatividade, de tendência à impulsividade, de não percepção do corpo.
Então, esse é o mais habitual. Pelo contrário, se a gente pratica mindfulness, a gente pode estar mais consciente disso, né? Do nosso corpo, do funcionamento da nossa mente, da nossa tendência à reatividade, à impulsividade. E se a gente fizer isso, né, sem grandes mudanças, né, pequenas ações no dia a dia, na somatória fica uma diferença muito importante. Então, talvez quem esteja praticando ou quem começar a praticar vai sentir isso. São pequenas coisas, né, pequenos momentos de mais atenção ao corpo, à mente, à nossa tendência de impulsividade e reatividade, só que isso muda a qualidade do nosso dia. E se a gente pensar, né, em todos os dias de nossas vidas, então fica um impacto muito grande. Então a mensagem que eu queria passar frente ao que vocês mesmos trouxeram, né, é que mindfulness não é nada especial em princípio, no sentido de não buscar um estado especial, mas essas pequenas tomadas de consciência no nosso dia a dia podem mudar a qualidade, né, do nosso dia a dia, da qualidade da perspectiva que a gente entra em contato com as coisas, e isso pode ter um efeito grande na nossa vida. Então vamos ver as perguntas, se alguém quiser fazer também, a gente tem um espaçozinho para as perguntas antes da nossa prática de encerramento. A Carla contando, né, a gente tem momentos muito ruins, pode ter momentos ruins no dia, né, essa sensação até de pânico. Ela está contando que aconteceu isso com ela, que ela entendi que está correlacionando esse momento difícil que a gente está passando, mas ela pôde usar as ferramentas, né, praticar o exercício e conseguir olhar de outra perspectiva, melhorando a situação. Então, outro exemplo de como a gente pode lidar no dia a dia. O Hugo está fazendo uma pergunta. Durante a prática de mindfulness, muitas vezes me vejo me apegando a ideias que surgem durante a prática. São ideias diferentes das que surgem da vigília, realmente parecem muito boas, mas acaba atrapalhando a prática, como lidar com essa situação, né? Então é uma situação bastante comum, né? Obrigado, Hugo, pela pergunta. Você me complementa também, Gebara, que eu fico falando sozinho aqui, o pessoal dorme. Então é normal que a gente tenha vários tipos de pensamentos durante o exercício, pensamentos aleatórios, muitas vezes, e a gente vai notar isso, né? Faz parte da prática de mindfulness, que a gente note como a mente funciona, a natureza da mente, mas eventualmente vem ideias legais, né? Que eu acho que é o que o Hugo está falando, que é o que a gente pode chamar de insights. Acho que é isso, Hugo. E isso é normal também, né? Que eventualmente venham essas ideias, alguma solução para um problema que a gente não estivesse pensando, mas surge. Então não tem nada errado com isso, pode acontecer. A única dica que a gente dá é não ficar procurando isso no exercício, né? Porque se a gente fica com a expectativa de ter alguma ideia, alguma solução, a gente já não está mais na prática de mindfulness. A gente voltou para o modo de pensar, né? Então, mas se surgem ideias naturalmente, assim como surgem lixos mentais, né? Então, vem pensamentos de todos os tipos. Eventualmente surge alguma ideia, a gente pode anotar, não tem nenhum problema. Ou deixar ela passar e depois volto a anotar depois do exercício. Então, não tem uma regra para isso. A única dica é essa, que a gente não tenha essa expectativa. Porque se eu estou com uma expectativa, a expectativa nada mais é que um pensamento, uma imagem mental. Quer dizer que eu não estou mais no exercício, né? Eu voltei para o modo fazer da mente. Então, essa é a dica, Hugo. Quer complementar, Gebara? Não, achei perfeito. A ótima pergunta, muito boa, né? Porque a gente tende a falar mais dos pensamentos que a gente engata, que tem sei lá, percepções às vezes ruins, né? Ou catastróficas, mas também às vezes vem insights bacanas. É interessante a gente ver como a gente se gruda em tudo isso. Acho que esse é o exercício mesmo, né? Quando eu posso me escolher, voltar para a prática. Anotar é uma coisa, né? Não é uma regra, mas pode ser feito para, às vezes, ajudar, né? Aliviar. Mas a ideia é a gente se perceber grudando e a condição, né? A capacidade que a gente tem de escolher, se desgrudar e voltar para a prática. Achei que foi perfeito. O Fernando contou algo parecido agora do outro lado, né? Dos pensamentos negativos que podem surgir, a mesma coisa, a gente lida da mesma maneira, né? Poder notar esses pensamentos negativos que muitas vezes surgem aleatoriamente, muitas vezes gera uma ruminação, né? A gente fica preso naquilo, naquela preocupação.
Realmente pode acontecer mais nesse momento de isolamento, de quarentena, de incertezas, né? E a prática de Mindfulness vai nos ajudar com isso também, pode nos ajudar. Lembrando, quando a gente fala prática, e acho que esse é um outro aspecto muito importante que a gente gosta de deixar claro, né, nesses encontros, é a prática regular. Então, esse nosso encontro, ele é como se fosse um disparador ou um motivador, né, para que a gente inicie ou mantenha a prática regular, mas esses potenciais benefícios de Mindfulness só virão com a prática regular. Então, é sempre um convite para que a gente mantenha uma regularidade de prática no dia a dia. Tem várias maneiras de a gente fazer isso, né? Nós, no Mente Aberta, construímos uma playlist, por exemplo, no Spotify, para as pessoas que estejam querendo começar a praticar, ou aquelas que já praticam. Mas é muito importante, né, para todos esses benefícios, para que eles sejam mais estáveis, né, e sustentáveis no nosso dia a dia, que a gente pratique com regularidade, que faça os exercícios com regularidade. Legal? Eu acho que a gente, depois, não vai dar tempo da gente responder todas as perguntas, mas vocês podem entrar em contato com a gente vai deixar o contato aqui, ó, que é exatamente contato, mindfulnessbrasil.com, tá aqui no chat, no bate-papo, e sempre que vocês tiverem alguma dúvida sobre Mindfulness, ou sobre os nossos cursos, nossas atividades, nossas ações sociais também, fiquem à vontade para entrar em contato. Está perguntando do Spotify, deixa eu colocar aqui para vocês o link da playlist. Só um instante. Quer ir falando, Gebara, algum complemento? E se a gente está nessa parte, né, de como conectar com os trabalhos do Mente Aberta, o Instagram também é um bom caminho, né? Então, tudo a gente acaba divulgando e vocês podem seguir por lá. Os grupos online, né, que são oferecidos, todos os movimentos do Mente Aberta, que é um lugar seguro, né, também divulgação de instrutores formados, né, da nossa rede, então um lugar seguro para vocês praticarem e ir tirando essas dúvidas. A gente fica bem feliz que emergem essas dúvidas e são dúvidas que têm bastante qualidade, né, que traz bastante aprendizado na resposta. Então, essa interação pode ocorrer por lá também, nos posts, né, nos stories. Estou colocando aqui no chat, também lá no Facebook, para que as pessoas possam acessar a nossa playlist. Tudo isso está divulgado nas nossas redes sociais, nos nossos sites também. Então, eu vou propor que a gente pare um pouquinho agora a conversa e volte para a prática. No Deezer não tem, tem no Spotify e no SoundCloud. Tem duas opções, no Deezer ainda não. Então, antes da gente encerrar, né, a gente já está indo para o final do nosso encontro de hoje, nós vamos fazer mais uma prática. A gente começou com a prática de movimento com o Gebara, eu vou propor agora uma prática de body scan, escaneamento corporal. A gente possa entrar em contato com o corpo agora parados. E vai ser uma prática mais breve também, e vocês poderão praticar, como eu tinha sugerido no começo, na posição que vocês preferirem. Pode ser deitado, se vocês puderem, pode ser sentado, pode ser em pé, não tem problema, na posição que for mais confortável para vocês. E nessa posição que vocês escolherem, busquem algo que seja confortável, que seja cômodo. Vai deixando o corpo se estabilizar nessa nova posição. Sempre que for possível, nós convidamos para fecharmos os olhos. Se alguém não se sentir confortável com os olhos fechados, eles podem ficarem entreabertos, relaxados, sem precisar focar em nada específico. A gente começa percebendo o corpo nessa nova posição, lembrando também que durante o exercício, se houver necessidade, a gente pode fazer ajustes. Às vezes o corpo perde a estabilidade, ou perde o conforto. A gente pode fazer pequenos ajustes de maneira consciente. A gente vai percebendo os pontos de apoio, os pontos de contato.
Por alguns instantes podemos nos conectar com a respiração, simplesmente respirando com consciência, notando a entrada e a saída do ar, da maneira que a respiração tiver, sem precisar mudar nada. Apenas note com consciência esse caminho que o ar faz ao entrar e sair de nosso corpo. E a gente pode levar esse mesmo grau, essa mesma qualidade de consciência, agora para outras partes do corpo. A gente vai começar pelas pernas, notando as pernas, sem precisar buscar nenhuma sensação especial, apenas notando as sensações que estiverem naturalmente presentes. Os pontos de contato das pernas, sensações na pele. Notando a perna direita, a perna esquerda, os pés. Notando talvez áreas sem sensações, o que é perfeitamente normal. Notando os músculos, os ossos, as partes das pernas. Notando também quando a mente nos leva para outro lugar, que também é perfeitamente normal. Durante o exercício, algumas vezes haverá pensamentos, imagens, a mente nos levando para outro lugar. O convite é que a gente perceba quando isso acontecer. E pouco a pouco, de maneira gentil, a gente volta a se conectar com o corpo, com aquela parte do corpo que a gente está se dedicando naquele momento. Agora a região das pernas, dos pés. Sem precisar brigar com a própria mente, apenas notando e voltando. A gente agora pode levar a atenção para a região do quadril, toda a região pélvica. Notando o ponto de apoio do corpo nessa parte, uma parte que apoia o nosso corpo, nos dá estabilidade. E aos poucos a gente vai notando também a região das costas. Toda a extensão das costas. Eventualmente notando alguma área com alguma tensão ou desconforto, a gente pode também levar a curiosidade, levar a nossa consciência para essas áreas, sem forçar, de maneira leve, apenas notando. A gente pode ir incluindo agora a região do abdômen, do peito, notando a parte da frente do tronco, na região do corpo que se movimenta levemente com a respiração. Notando sensações na pele, sensações internas. Podemos agora incluir a região dos ombros e dos braços.
lado direito, lado esquerdo. Notando o peso dos braços, as partes, os músculos, os ossos. Notando as mãos. Aos poucos agora notando a região do pescoço, a parte de trás, a coluna cervical, a garganta. Notando agora a região da cabeça, começando pelo couro cabeludo, a testa. Lembrando que a gente não precisa notar nenhuma sensação especial, apenas observar o que está naturalmente presente. Percebendo a região dos olhos, contato entre as pálpebras. Nariz, boca. Região da mandíbula, talvez eu queira deixar a mandíbula levemente relaxada, uma leve abertura entre os lábios. Notando também as laterais do rosto, lado direito, lado esquerdo, as orelhas. A expressão facial. Pouco a pouco a gente vai juntando todas as partes do corpo, voltando a perceber o corpo por inteiro. Habitando o corpo com a atenção, com a consciência. Apenas com a ideia de estar presente, sem nada a fazer, sem nada a obter. Apenas estar consciente do próprio corpo. A gente pode ir se preparando para encerrar esse exercício, movimentando levemente mãos, pés, talvez alongando algumas partes do corpo, esticando. No tempo de cada um, a gente volta a abrir os olhos. Legal, pessoal, se alguém quiser, a gente não tem muito tempo, mas se alguém quiser comentar aqui no chat, no bate-papo. Também lembrando que, como eu falei, a gente tem os contatos, né? Vocês poderão entrar em contato com a gente. Tem algumas pessoas perguntando de cursos de compaixão, tem tudo no nosso site. Então, www.mindfulnessbrasil.com. Vou deixar aqui no Face também, para quem quiser. Lembrando também que a gente está com essa atividade todos os domingos, às 10 da manhã. Então, convido para quem gostou voltar e trazer os amigos.
Queria abrir para o Gebara. Você quer fazer alguma consideração final, Gebara? Para mim foi ótimo. Só o que você me der a abertura, eu só agradeço e finalizo. À vontade, pode finalizar. Bom, então queria agradecer, começar pelo professor Marcelo Demas, nosso coordenador, pela oportunidade de a gente estar aqui, né? Tudo isso acontece pelo trabalho e o esforço dele, diário. Queria agradecer a todos vocês pela abertura, né? Queria propor um abraço virtual, sintam-se abraçados por mim e a gente se vê na próxima. Obrigado, pessoal. Tchau. Legal, pessoal. Ótimo domingo. Foi um prazer estar com vocês. Ótima semana também. Alguns terão feriado, né? Então a gente se vê na semana que vem. Excelente domingo para vocês. Até mais.